O Monark agora vem falar a respeito da existência de cidades subterrâneas. Vamos ver aqui a discussão e comenta já o que você acha a respeito disso. Existem ou não existem? Transformaram em discurso como os Romanov, por exemplo. Então, assim, eu não acho que não exista uma estrutura de poder que esteja articulada ao longo do tempo, né? Aí complica, né, pessoal? O Monark no meio da live, né, utilizando certas substâncias. O cara já tem pouca credibilidade e o pouco que tem ele ainda queima, né, desse jeito. Mas tá bom, né? Vamos discutir aqui o tema. Mesmo porque, geralmente... Você reconhece que existe. Existe, claro que existe uma estrutura de poder que é constituída ao longo da história. O problema é que a questão é que ela não é feita a partir de uma organização secreta de famílias que fazem isso, mas pela própria forma de como a economia política existe. Porque se fosse assim, se fosse uma continuidade permanente há 2000 anos, as mesmas famílias da antiguidade romana seriam as mesmas famílias dominantes de hoje. Mas não é isso que acontece. Nesse ponto eu vejo que realmente, né, são as mesmas famílias. Muitas dessas famílias estão aí há séculos, talvez até mesmo há milênios, né? A própria família real da Inglaterra, principalmente essas famílias reais aí, você sabe que elas se mantêm estruturadas há muitos séculos, né? Então, sim, isso que o Gustavo Gaiofato fala que faz sentido, mas sim, a estrutura capitalista, governamental do mundo vai levando pessoas a terem certa ascensão, mas ao mesmo tempo tem famílias também que governam o mundo. Eles são donos da indústria farmacêutica, donos da grande mídia, definem o que pode e o que não pode aparecer nas redes sociais, né? Então, assim, isso daí de fato existe. Não tem como tampar o sol com a peneira e falar, não tem nenhuma família que está há séculos. Tem algumas famílias, sim. A gente tem algumas continuidades e tem algumas descontinuidades. Você pega para analisar... Mas continua o sistema familiar da elite que continua... Mas a questão... Mas, Gafato, uma coisa que você não está colocando aí no bolo é que eles criaram estruturas independentes, são estruturas familiares que hoje são conectadas, pô. E essas estruturas são ultra tecnológicas, entendeu? Eles possuem algoritmos, eles possuem satélites, eles possuem cidades subterrâneas, eles possuem... tecnologias que a gente não conhece ainda, entendeu? Tipo, eles... Cara, o Gordão aqui até deu uma... Tipo, mano, você tá metendo cidade subterrânea aí no negócio. Mas assim, o próprio Mark Zuckerberg, ele tem uma ilha que tem, assim, centenas de funcionários lá construindo diversas coisas, porque o cara tá se preparando pro fim do mundo. Um dos caras que saiu do Facebook também faz a mesma coisa. Então existem algoritmos que entendem como o ser humano funciona e tudo. Claro, tem as redes sociais aí com algoritmos fantásticos, né? Existem cidades subterrâneas? Eu acredito que podem existir, sim, né? Não é porque a gente não vê, não é porque a gente não conhece oficialmente grandes cidades assim que elas não existam. Então, assim, o que impede um multibilionário aí ter cidade subterrânea, né? O cara tem dinheiro pra fazer, ele se junta com outros bilionários aí e faz, cara. Assim, eu não duvido disso, não. Não, peraí, só pra eu entender. Como assim cidades subterrâneas? Cidades subterrâneas. Como assim cidades subterrâneas? Você tá me falando que existe uma elite global que mora embaixo da terra? Existem cidades enormes, Atlantis, complexos enormes, subterrâneos. Não, em todo mundo. Bunker gigante. Complexos. Existem bunkers. Cara, os Estados Unidos tem bunker. E tem imagens de caminhões entrando em montanhas. Isso é real, pô. Vocês vivem no mundo da Barbie, cacete. Esse mundo é muito maior do que vocês imaginam. Não é só a sala de estar e vídeo bosta do brasileiro, cara. Tipo, o mundo é gigantesco. Vocês não lembram quando aconteceu, acho que no ano passado, que eles estavam vendo drones gigantes, cheios... Nave espacial? Que parecia nave espacial, que apareceram aqui no céu dos Estados Unidos e apareceu na Europa também. Isso é tecnologia secreta. Cara, o mundo hoje, existe um mundo na luz, certo? Que é o mundo que todo mundo tá vendo, que os idiotas compram, e existe um mundo na escuridão,
que existem tecnologias secretas, existem organizações secretas, existem cidades... Existem, cara! Isso é real. É que assim, o fato de você falar tecnologias secretas dá realmente um ar de teoria da conspiração. Mas eu posso te dar um exemplo aqui que é fantástico. Você sabia que quando foi criado o CD, já existia a tecnologia do MP3. Quando foi criado os DVDs, já existia o Blu-ray. Quando foi criado, inclusive na época dos CDs e DVDs, já tinha sido criado o sistema de streaming em nuvem. Só não tinha ainda sido popularizado e colocado para a grande população. Tanto é que às vezes a gente vê que a humanidade passa por certos saltos de tecnologia de uma hora para outra, né? Ok, é redundante falar que o salto é de uma hora para outra, mas a ideia é essa. Então existem saltos tecnológicos, existem momentos de estagnação tecnológica. Como funciona? Uma tecnologia, muitas vezes ela é criada e as empresas não sabem até que ponto aquilo realmente vai vender, até que ponto aquilo realmente vai vingar. Então elas têm já uma tecnologia que muitas vezes não revelam ao mundo, às vezes talvez nem tenham registrado em patente, e para nós parecem tecnologias muito avançadas, né? Então, assim, de fato, existem tecnologias muito mais avançadas do que a gente conhece, né? Que talvez venham a chegar ao público daqui a 1, 2, 5 anos, quem sabe, e talvez certas tecnologias nem seja de interesse de algumas empresas, ou por questões comerciais ou por outros motivos, não sejam questão de interesse de todo mundo, né? É claro que eu não tô falando assim de tecnologia de teletransporte de massa humana, não é tipo, é igual tem no filme de Star Trek, mas eu penso que pode ter bastante coisa bem avançada diante do que a gente já tem hoje, principalmente quando a gente olha para a questão de inteligência artificial. Pô, a gente tem acesso aí ao ChatGPT, ao DeepSeek, ao Grok, várias inteligências artificiais que falam e fazem coisas fantásticas. Mas isso não impede de que os donos dessas empresas ou alguns de seus investidores já tenham acesso a inteligências artificiais tão avançadas que superam vários aspectos da mente humana. Então, assim, pode existir uma mega inteligência artificial aí, que inclusive o seu servidor é um espaço desconhecido ou tenha se desconectado do ser humano. Claro que pode, né? É uma coisa plausível. Não que seja muito provável que exista, talvez não exista, mas eu acredito que sim, esse tipo de coisa pode existir. Só que a partir do momento que você fala, você chega e usa essas palavras, uma tecnologia secreta, isso é um tipo de recurso que a gente usa para instigar pessoas a consumir o seu conteúdo, né? Eu, quando gravo vídeos curtos, muitas vezes eu faço isso. Eu chego lá e falo assim, tecnologia secreta, ou então muita gente não faz ideia do avanço, sei lá, a gente usa certas palavras que é para instigar a pessoa a permanecer no vídeo. Só que isso que o Monark tá fazendo aqui, como se trata de uma retórica, né, de uma argumentação, eu vejo que a partir do momento que ele faz uso desse certo tipo de palavras para se comunicar, ele acaba caindo em descrédito. Mas vamos seguir o vídeo. Porra! Tipo, na Segunda Guerra Mundial, pô, tem histórias que eles construíram cidades naquela época. Você acha que não construíram 100 anos, sei lá, 80 anos depois, pô? A gente tem tecnologias incríveis, a gente consegue cavar coisas, a gente tem muita coisa. Cara, um submarino nuclear, ele consegue ficar debaixo da água com a energia do reator nuclear para sempre, praticamente. Ele não precisa voltar, ele só tem que voltar para conseguir água e comida para a tripulação. Não, mas isso não é uma tecnologia secreta. Os Estados Unidos têm submarino nuclear, a Rússia tem submarino nuclear. É igual a gente falou na nossa última conversa. Cara, se você pega um problema e esse problema tem várias alternativas, provavelmente a mais factível é a real, velho. Mas o que existe um mundo real que a gente tem que se ligar a ele, velho. É que eu acho que essas coisas que você está apresentando, Monark, elas não são grandes novidades, porque não é como se fosse uma grande conspiração secreta. Pô, tá o vagabundo do Elon Musk defendendo colonizar Marte antes de alterar o sistema econômico da economia política mundial.
É a mesma coisa. A galera lá. Mas esse é outro assunto. Não é outro assunto. Não é outro assunto. Como que pode ser um outro assunto? O Elon Musk não é um cara que está envolvido, por exemplo, nesse circuito de famílias interessadas de alguma maneira? Claro ele é total elite. Então, essas tecnologias e a utilização delas, seja de bunkers, de tecnologias de preservação da vida, etc., etc., elas são utilizadas com um determinado propósito. Qual que é esse propósito? É garantir a garantia da continuidade dessas famílias de proprietários. Os caras preferem desarticular, destruir completamente a humanidade pelo uso incessante de recursos ambientais, de recursos naturais, para lucratividade de meia dúzia, do que alterar o sistema como um todo. Por quê? Porque a alteração desse sistema vai significar a perda desse poder. Por isso que é uma luta constante pelo poder. Por isso que, nesse processo histórico em que essas famílias trocam de lugar, em que essas famílias se tornam mais ou menos poderosas, mais ou menos hegemônicas, a gente tem lutas constantes pelo poder. Essa que é a questão. Eu entendo isso, eu até concordo, entendeu? Mas a questão é, a estrutura dessas famílias é tão avançada, eles têm a tecnologia que eles têm é tão superior ao que a gente tem de acesso normalmente, entendeu? E eles têm um controle tão grande do sistema político mundial que vocês acabam entrando na ilusão deles. Por exemplo, essa briga de capitalismo versus comunismo. Eles criaram essa discussão e essa narrativa. Mas essas elites são de onde? Elas representam que... vamos lá, se essas famílias estão... Você acha mesmo que a elite se essas chinesa famílias estão... e as famílias milenares chinesas não estão junto nessa jogada? Se essas famílias estão... Vamos lá, se a gente está falando então de um circuito de famílias... que está preocupado de todos os países. Vamos colocar aqui, de todos os países. Inclusive todos os países do mundo, inclusive a China, a Rússia, a Antártida, tudo. Putin, a família Putin, a família Xi Jinping. Então, no Brasil tem alguma lá? A família do Sarney tá lá, será? Não. Vamos fazer assim, Então, beleza. Então vamos lá. Existe um agrupamento. Existe um agrupamento de famílias, né? Existe um agrupamento de interessados que buscam manter a ordem global, econômica, política, como ela se encontra. O que caracteriza essas famílias do ponto de vista comum? O que faz com que elas sejam mutuamente reconhecidas? Porque, assim, do mesmo sangue, até que dá para ser, né? Quando a gente olha para as famílias nobres, quando a gente olha para as famílias aristocráticas do século XIX, na Primeira Guerra Mundial estava lá. O rei da Inglaterra, o rei da Prússia e o rei da Rússia se matando, e os três eram primos em algum grau. Mas qual que é a similaridade delas? O que torna elas comum? O que torna elas parte de um mesmo projeto? Qual que é a característica concreta, material? Eles são mestres. Que são os mestres? Eles controlam as pessoas através da mente? O que significa ser mestre? Mestre do quê? Você é sempre mestre de alguma coisa. Pô. Não, mas mestre do quê? O que faz com que eles consigam controlar a humanidade? Porque eles têm acesso a tecnologias de uma forma assimétrica, eles têm acesso a conhecimentos que a gente não tem, eles têm acesso a estruturas... E esse acesso, e a continuidade desse acesso é produto de uma forma específica de existência na realidade material. Qual que é? Errado, você está errado. Não, você está errado pelo simples fato dessas estruturas serem milenares. E o capitalismo não é milenar. Não, o capitalismo não é milenar, mas tem uma coisa que o capitalismo tem que remonta a essas sociedades milenares. Qual que é essa coisa? Qual que é essa coisa? Dinheiro. A propriedade privada. Ah, tá. Então a gente propriedade privada. A propriedade privada dos meios de produção, sim. Bicho, a propriedade privada defende a gente, cara. Defende o indivíduo fraco. Monark, a propriedade privada é uma ficção. Ela é uma criação, ela é uma criação histórica. Mas é uma boa ficção. Transformaram de fato em discurso como a propriedade privada, no padrão que nós conhecemos hoje, ela é uma obra de ficção. Nesse ponto eu concordo com esse rapaz aí que aparentemente talvez seja um socialista, né? A propriedade privada ela é uma ilusão, tendo em vista que, pelo menos aqui no Brasil, você tem que pagar imposto
para ter a sua casa, IPTU. Você fala, mas o IPTU é uma porcentagem muito baixa, né? Mas se você ficar sem pagar, você perde sua casa. Não, mas o processo até você perder sua casa é muito longo, né? Isso pode demorar um processo de anos sem pagar o IPTU para então vir um governo e fazer alguma coisa. Então, mas a partir do momento que você tem um carro, mas se você não paga imposto do carro, você tem seu carro apreendido. Se você tem uma casa e você não paga o imposto dessa casa, a sua casa pode ser apreendida, tecnicamente essa casa não é sua. Né? Pode ser um aluguel muito barato, você pode considerar dessa maneira, mas essa casa não é sua. A gente pode pensar na questão da época do faraó do Egito, né? O José do Egito e tudo. O que aconteceu? O José, ele chegou a ser governador do Egito e ele previu que haveriam 7 anos de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, né? Pode ter previsto isso através de uma análise do clima, uma análise meteorológica, uma análise de vários fatores, a inversão do campo magnético da Terra, que seja... ok, ele previu. Pode ser uma visão do Criador dos céus e da Terra, enfim, eu falo porque tem um monte de hipótese que é levantada em torno disso. Independente de qual seja a motivação ou do fator principal, ele previu que isso iria acontecer... e na Bíblia fala que é através do sonho de Faraó. Ok, ele previu. E daí, o Faraó, junto com ele, iniciou um plano de guardar muitos recursos para quando o período de seca viesse, ele pudesse alimentar o povo. Só que ele não ia alimentar de graça, né? Então vieram a família de José e todo o povo do Egito, né? Então ficaram lá os israelitas e os egípcios e... o povo ia comprando, o povo plantava a própria comida, mas chegou uma hora que a terra não mais vingava, não dava seus frutos, né? E daí os animais e o povo começaram a passar fome, mas o faraó podia vender comida, então eles foram comprando. Quando acabou o dinheiro, eles trocaram por seus animais. Quando acabaram os animais, eles trocaram por suas terras, por suas propriedades. E o que o faraó fez? A partir daquele momento, ele devolveu a propriedade privada ao povo, só que, assim, devolveu para o povo poder usar. Só que aquela propriedade, a partir daquele momento, era do faraó. Então, por conta disso, tudo que o povo produzisse ou fizesse, teriam que dar uma parte ao faraó e eles teriam que pagar um imposto só por estar naquele local, naquele espaço. O Egito, naquele momento, pelo menos aquela região, começou a pertencer ao próprio faraó. Então, nesse momento, estamos em uma situação similar. A gente está aqui no Brasil, a gente compra, vende um espaço para morar, a gente compra, vende veículos para nos transportarmos, mas nós devemos pagar o imposto ao faraó. Então, nesse sentido, sim, a propriedade privada, na maior parte do mundo, ela não existe porque sempre ou quase sempre a gente precisa pagar o imposto. Mas no sentido, agora voltando ao epicentro do vídeo, de existirem ou não cidades subterrâneas. A gente já sabe que tem, tá? A gente tem lá um shopping center subterrâneo que existe no Japão. Tem alguns relatos assim, de locais até que grandes, oficiais, embaixo da terra. Então nada impede de terem bunkers gigantescos que parecem até cidades. Não que as pessoas estejam vivendo e morando lá, porque não compensa você morar embaixo da terra se não tiver um bom motivo para isso. Mas eu penso que existem locais preparados para caso haja um gigantesco evento climático, eles esconderem a população lá. Agora pensa só, o governo americano tendo possibilidade de fazer isso, por que eles não fariam? Ao mesmo tempo, você vê que se o governo americano pega e faz um bunker gigantesco, eles vão conseguir fazer um bunker para toda a população norte-americana? Uma cidade subterrânea que vai abrigar toda a população norte-americana? Não, eles não vão conseguir fazer isso. Por quê? Uma cidade para abrigar todos os Estados Unidos tem que ser quase do tamanho de todos os Estados Unidos. Não porque tem muita região inabitada, mas teria que ser do tamanho de todas as regiões habitadas, né? Vamos pegar o exemplo de São Paulo, por exemplo. A cidade de São Paulo, que é onde eu moro. Para você fazer um bunker que caiba toda a cidade de São Paulo, tem que ser
quase do tamanho de toda a cidade de São Paulo, para ter uma cidade subterrânea lá embaixo. Ou no mínimo, 2/3, para caber todo mundo apertadinho, sei lá, 1/3 que seja. E é praticamente impossível você fazer um bunker desse tamanho. Agora, o governo americano fazer um bunker gigantesco desse, ou 2 ou 3, espalhar lá pelos Estados Unidos, eu acho que é bem plausível, porque se de fato acontecer uma gigantesca catástrofe no mundo, ou uma guerra nuclear, alguma coisa assim, eles vão colocar as pessoas lá dentro, entende? E para as pessoas entrarem lá e tudo mais, né, pensa só o problema que daria. Tá para acontecer a catástrofe. Acontece. Se todo o povo norte-americano sabe onde fica esse bunker, vai todo mundo viajar para lá, vai dar um quebra-pau danado. Não daria certo. Você fala assim, mas daí você já tá entrando muito na teoria. Mas se você for ver, uma hipótese plausível. Se eles têm dinheiro para fazer isso, se eles têm como fazer isso, se eles podem fazer isso, por que eles não fariam isso? Ao mesmo tempo, você tem outras questões envolvidas nisso, né? Sobre segurança nacional, se realmente valeria a pena para eles contar e causar o caos, né? Igual, a gente teve aqui, sempre que existe um evento de grande porte em qualquer parte do mundo, normalmente é feito um estudo sismográfico para entender até que ponto pode haver um terremoto ali naquela região, ou um outro tipo de catástrofe. Quando a porcentagem é de 1%, 2% de haver uma catástrofe ali, não vale a pena você alertar a população, porque só o susto que você pode causar em uma região, falando que está para acontecer uma catástrofe, pode fazer com que muitas pessoas morram no processo, né? Porque essa histeria, todo mundo sair, cara, o pessoal começa a furtar as lojas, o pessoal começa a se desesperar, o pessoal começa pode querer fugir, passar um por cima do outro, crimes, homens extirpando mulheres, se é que você me entende. Então, pode acontecer todo tipo de problema em relação a isso. Então, é meio complicado você só chegar e falar assim, vamos anunciar aí que tem uma possibilidade de uma catástrofe gigantesca acontecer. Mas é certeza que vai acontecer? Não, não é certeza. Tá bom. Então, a probabilidade de acontecer é alta? Não. É mais de 50%? Não. É mais de 1/3? Não. É 2%. Cara, então assim, muitas vezes, então, você mata mais pessoas avisando da possibilidade de uma catástrofe do que, de fato, a própria catástrofe. E às vezes vem aí o terremoto, não tira tantas vidas assim, então eu penso que faz sentido, sim, eles terem. O próprio Donald Trump, inclusive, tem o seu avião do apocalipse, né? Mais um nome que a gente usa aí para chamar a atenção. Mas é um avião totalmente analógico, por quê? Hoje existe um recurso chamado pulso eletromagnético. Se você gera um pulso eletromagnético, você pode derrubar qualquer tipo de equipamento eletrônico. Por exemplo, se você tem com esses pulsos, né, você pode desmantelar totalmente um carro elétrico ou a parte elétrica de um carro comum. Você pode desmantelar, fazer um avião parar de funcionar. Você pode fazer uma grande parte de uma cidade simplesmente parar de funcionar. Então, para evitar esse tipo de ataque, o Donald Trump ou qualquer presidente dos Estados Unidos, quando viaja, ele tem sempre um outro avião presidencial que pousa junto em um outro local, que é um avião totalmente analógico. Ele não tem sistemas digitais operando nele. Para você ver, é tanto teoria da conspiração que o próprio presidente dos Estados Unidos tem um avião pronto para um ataque de pulso eletromagnético, entende? Então assim, a gente não pode viver a vida achando que a toda hora, a todo momento tem uma conspiração ali por trás daquilo. Às vezes uma explicação simples resolve o problema, às vezes pode ter algo além, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like no vídeo. Até mais.